Então, nós estamos, nesses 3 dias com o nosso seminário Alegria de Servir. E ontem foi ministrado, a primeira pregação, e foi uma bênção. E a gente vai continuar hoje. E o tema dessa ministração é Jesus, o servo perfeito. Eu vou falar sobre Jesus, E em Isaías, eu vou ler várias passagens bíblicas. Se você, puder aí correr e acompanhar, vai ser muito bom. É um seminário, irmãos. É para a gente aprender mesmo sobre esse tema serviço. Então a gente vai ler muita Bíblia. Até amanhã vamos ler muita Bíblia, amém? Então o primeiro versículo que eu quero ler é Isaías 42, capítulo 42, versículo 1. Isaías capítulo 42, versículo 1. Diz assim: Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Agora vamos lá para Isaías 53, 11. Isaías 53, 11 diz assim: Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então, irmãos, a gente sabe que Jesus foi profetizado, em todo o Velho Testamento. Mas o profeta Isaías, ele veio com uma revelação muito forte, muito específica sobre o Messias, sobre Jesus. E a gente leu aqui que Jesus foi profetizado como rei, como salvador, mas também ele foi chamado de servo. O Messias, ele foi profetizado como aquele que era o servo. Então, o nosso Jesus, ele é servo. Agora vamos lá para o Novo Testamento. No Evangelho de Mateus, no capítulo 20. Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo 28. A gente leu agora há pouco Isaías profetizando sobre Jesus. Agora vamos ver o que o próprio Jesus falou de si mesmo. Ele diz assim: Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, Jesus foi profetizado como servo. E quando ele estava aqui na terra, ele disse de si mesmo, Ele se autoafirmou: o Filho do Homem, ele veio para servir. Ele não veio para ser servido. Eu vim para servir, e dar a minha vida por muitos. Então Jesus, ele foi profetizado sobre ele como servo. Ele mesmo diz: eu sou servo. Agora vamos lá para Filipenses. Quando foi escrito Filipenses, Jesus já tinha voltado para o Pai. E lá em Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo 5, Paulo diz assim sobre Jesus: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome,
para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, irmãos, Paulo foi alcançado depois, Jesus já tinha voltado para o Pai, e Paulo reconhece, e todos reconheceram que Jesus foi o servo perfeito, porque ele era Deus, mas ele se esvaziou completamente e tomou a forma de servo. Então, o Senhor Jesus, ele veio a essa terra e cumpriu com excelência o seu serviço. O maior de todos desceu, se humilhou, se esvaziou e se gastou. Sabe, Jesus, ele se gastou mesmo, né? Como carne, ele se cansou para nos servir, andando de cidade em cidade, né? Ia nas sinagogas, ia onde o povo estava. Jesus, ele se doou. E eu creio que por isso, por esse Deus que é o maior de todos, ter se humilhado, é por isso que Deus é tão duro com as pessoas arrogantes, com as pessoas prepotentes, com as pessoas orgulhosas. No Salmo 138, versículo 6, eu vou ler aqui para você, Salmo 138, versículo 6, diz assim: o Senhor é excelso, contudo, atenta para os humildes, os soberbos, ele os conhece de longe. Irmãos, aqui está falando que Deus conhece alguém que é soberbo de longe, ou seja, ele não chega perto de quem é soberbo. Deus conhece todo mundo, Deus vê todo mundo, né? Deus conhece a gente mais do que a gente mesmo. É como quando ele chegou e falou, né, que os discípulos iriam trair ele, iriam virar as costas, e Pedro falou: não, de jeito nenhum, Jesus, eu vou morrer por ti se for preciso. E Jesus, conhecendo Pedro mais do que Pedro mesmo, ele fala assim: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar. Então, o Senhor Jesus conhece cada um de nós melhor do que a gente mesmo se conhece. Mas aqui em Salmo está escrito que Deus atenta para os humildes, ou seja, ele olha, sabe, ele tem uma atenção especial para quem é humilde. Mas para o soberbo, ele conhece de longe, né? De longe Deus olha e fique aí que eu fico aqui, sabe? Deus, ele é humilde e ele quer isso de nós. Como que o maior tem humildade e nós, irmãos, que somos tão pequenos, né, possamos ser, queiramos ser arrogantes, prepotentes, soberbos diante da grandeza de Deus. Então o Senhor conhece o soberbo de longe. E no livro de Tiago, eu também vou ler aqui Tiago no capítulo 4, no versículo 6, diz assim: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. No versículo 6, antes ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, novamente, a palavra diz assim, uma palavra bem séria, bem dura: Deus, ele resiste ao soberbo. Sabe, há realmente uma barreira que o próprio Deus coloca entre ele e o soberbo. Mas o humilde tem um lugar na presença de Deus. Aquele que se achega humilde, ainda que seja pecador, mas ele vem humilde, pedindo favor, pedindo perdão. Lembra daquela parábola, né, que o escriba chega lá, né, todo
E aí depois vem um pecador humilde, fica de longe, Deus tem misericórdia de mim. E Deus fala, quem desce justificado é humilde. Então, irmãos, se tem uma coisa que a gente precisa aprender, né? É ser humilde. Porque o nosso Deus vê isso. E uma coisa assim que a gente tem que entender é que Deus, ele não foi humilde simplesmente quando ele estava aqui na terra. Deus foi humilde naquele período. Não. Certa vez Jesus falou assim, aprendei de mim que sou. Ele não falou, eu estou manso e humilde de coração. Não, ele falou assim, aprendei de mim porque eu sou manso e humilde de coração. Então, ainda hoje, nós temos um Deus humilde. Jesus estava aqui em carne, ele foi humilde, ele foi servo, mas ainda hoje, lá no trono, assentado à destra do Pai, ele continua sendo humilde. Porque humildade não significa pobreza, não significa miséria, nada disso. Humildade, irmãos, eu vi uma definição que eu gostei muito, dizia assim, ser humilde é você ter como se você não tivesse, é você ser como se você não fosse, entendeu? É quando você não se gloria de si mesmo. Então, Deus, ele é humilde, o nosso Deus é humilde de coração. E como nós não seríamos? Como é que a gente pode querer ser orgulhoso, arrogante? Então, a primeira coisa que eu quero que a gente pense nessa noite, nesse seminário nós precisamos ser humildes como o nosso Deus é. Isso é prerrogativa, isso é necessário, isso é indispensável para a gente estar perto de Deus, né? É essencial, Deus nos pede isso. Amém, irmãos? Então nós temos um Deus humilde, Jesus, o servo perfeito, ele é humilde. O Pai, o Filho, o Espírito Santo, eles são humildes. Agora, irmãos, vamos todo mundo lá para João, a gente vai ler uma boa parte de João, capítulo 13. João, capítulo 13. Essa passagem fala sobre lavar os pés, né? E uma coisa que eu quero, assim, que a gente entenda que lavar os pés não é uma ordenança de Jesus, como foi o batismo e a ceia, né? Algumas denominações, né, ramos do cristianismo, como o catolicismo, eles colocam lavar pés como se fosse alguma coisa, né, um sacramento, algo santo. Mas para nós, né, os reformados, as únicas ordenanças de Jesus que nós nos obrigamos a fazer e entendemos que Deus ordenou e que todo discípulo deve fazer é se batizar e ceiar em memória de Jesus. E isso é como se a gente trouxesse para o físico, né, uma expressão de fé. Então você entende, né? A gente sabe que a nossa fé não está em amuletos, não está em usar uma pulseira e fazer uma promessa, nada disso. Nós não cremos nada disso. A única manifestação física da nossa fé que nós fazemos é se batizar, né? Descer as águas e tomar a ceia em memória de Jesus. Então, lavar os pés não é um ritual santo que nós temos que fazer e tal. Então, por que Jesus lavou os pés dos discípulos? É isso que a gente vai ver. Por que ele lavou os pés dos discípulos? Então, eu quero ler aqui João 13, o versículo 4 e 5. Diz assim: levantou-se da ceia. Então, eles estavam ali ceando, né? Jesus e os discípulos. Aí levantou-se da ceia,
tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Então estava todo mundo ali ceando. Aí Jesus pega e se levanta da mesa, né? Tira a roupa aqui da parte de cima, se envolve numa toalha, pega uma bacia, coloca água, né? Se abaixa e começa a lavar os pés dos discípulos. Como nós já ouvimos a apóstola ministrar aqui, dia de domingo, o que acontece? Antigamente, irmãos, não tinha asfalto. Antigamente o povo andava a pé, né? Os ricos tinham cavalos, os muito ricos tinham carruagens, né? Tinha carroças, mas a maioria andava a pé. E o que acontece? A gente tomava um banho aqui, aí eu vou lá na minha prima que mora lá na Cidade Nova, vou a pé, não é no asfalto, é na poeirona mesmo. Então quando eu chegasse lá, os pés estariam todos cheios de poeira. Então as pessoas que tinham condição, né, que tinham servos, ele tinha servo para cozinhar, para várias funções. E o mais humilde dos servos era aquele que, quando as pessoas chegavam ali para visitar aquela casa, ele pegava uma toalhinha, pegava ali a bacia e ia lavar os pés das pessoas, para a pessoa poder se sentir mais limpinha e confortável na casa ali que estava visitando. Então, irmãos, aquele servo, ele era o mais inferior de todos, né? Porque ele lavava ali, pegava a mão dele e ficava ali tirando a sujeira, né, dos pés da outra pessoa. Então, quando Jesus fez isso, ele se comparou a esse servo, o mais humilde dos servos, aquele que faz o trabalho mais humilhante, podemos dizer assim. E aí no versículo 12, Jesus diz assim: depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Então Jesus lavou os pés de todo mundo, aí voltou para a mesa e perguntou: vocês entenderam o que eu fiz agora? E eu sei que os discípulos deviam estar tudo assim: será porque ele fez isso? Né? Estranho, né? Estavam todos ali querendo saber. E ele continua dizendo assim: vocês me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Né? Jesus fala assim: olha, vocês me chamam de Senhor, de Mestre, e vocês estão certos, porque eu sou o Senhor e eu sou o Mestre. E ele continua dizendo assim: ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Né? Não é fazer exatamente o que ele fez, mas é como ele fez. Ele se humilhou, né, ali, para que os discípulos se sentissem bem, né, para que eles se sentissem à vontade. Então, o que Jesus fala: se for preciso, se humilhe para servir o seu irmão. Porque, irmãos, é muito fácil servir a Deus que é perfeito, né? Servir alguém que é poderoso. Mas você servir alguém que é igual a você, ou às vezes até menor do que você em condição financeira e intelecto, isso é difícil. Então, o que Jesus estava ensinando ali é: se eu fiz isso, façam isso também. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Ou seja, vocês serão felizes se vocês servirem. Então, irmãos, Jesus, ele
quis marcar os discípulos com aquele momento. Eles estavam ali ceando e Jesus estava ali tendo os seus últimos momentos com os discípulos, né? Já tinha ensinado eles, mostrado milagres, prodígios, e aquele momento era o momento que Jesus queria ensiná-los, né? Seja humilde, seja servo uns dos outros, eu quero isso de vocês. E Jesus, ele não fez uma pregação sobre isso, ele mostrou, ele foi o exemplo. Ele mostrou para os discípulos assim, literalmente. Irmãos, talvez os pés dos discípulos poderiam estar cheirando mal, sabe, aquele pé ali mesmo cheio de a unha, vocês sabem, daquele jeito, né? E ele falou, não, eu vou lavar, eu vou pegar minhas mãos e vou ali esfregar, porque não pode ter barreira de egoísmo, de você se sentir grande para servir o outro. Então, Jesus, ele quis mostrar que nós não temos algum irmão que não seja digno do nosso serviço. Todos são dignos do nosso serviço, todos. Aí, agora vamos todo mundo lavar os pés uns dos outros. Sinceramente, tem momentos que uma pessoa lavar meus pés ou não vai servir de nada, porque eu ando de carro. O que eu quero mesmo, tem dias, é alguém só para me ouvir. O que eu quero mesmo, o que você quer um dia, é alguém para cuidar do seu filho, se você precisar se ausentar. Sabe, são coisas assim que do dia a dia, que Deus quer que a gente faça uns pelos outros. É você estar doente, o irmão chegar e, sei lá, fazer uma comida para você. Essas coisas simples, né? Hoje, nos nossos dias, lavar os pés dos outros talvez não seja tão necessário, mas nós temos necessidades, né? Às vezes o irmão não tem condição, o outro tem, você ajuda com uma cesta básica, né? Às vezes o irmão tem condição, tem tudo, mas não tem paz, ali você chega, irmão, eu vou orar por você. Então, o nosso Deus quer que a gente se ajude, uns aos outros se ajudando. Amém? Amém. Irmãos, vamos lá para Marcos no capítulo 6. Marcos capítulo 6, a partir do versículo 30. Diz assim: voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhes relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde, repousar um pouco à parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós num barco para um lugar solitário. Então, irmãos, aqui está dizendo assim que os discípulos, né, eles não tinham tempo nem para comer. O povo querendo um milagre, querendo uma oração, então eles não tinham tempo nem para comer. Eles deviam estar muito cansados. Eles deviam estar, sabe, exaustos. E o próprio Jesus reconhece isso e fala: pega o barco aí e vão para um lugar deserto, para a gente ter um momento de descanso, repousar um pouco, se alimentar. Então Jesus fez esse plano, né, de ter aquele momento, né, de repouso com os discípulos. Aí continuando aqui, no 33. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Irmãos, então imagina, Jesus pega discípulos amados,
vocês estão cansados, né? Então bora um momento de descanso, lazer e tal. Aí eles pegam e vão ali no barco. Aí as pessoas viram que eles estavam indo para tal lugar, irmãos, e foi o desespero. O povo começou a correr, sabe? Imagina só ali o mar da Galileia, e eles indo assim reto. E o povo desesperado, correndo a pé, rodeando, né, o mar. E aí, quando eles chegaram lá, quem é que eles veem? O povo. O povo. Jesus cansado, os apóstolos cansados, com fome, sabe, exaustos. E o que Jesus, o servo Jesus fez? Se fosse a Sâmia, muito provavelmente ia falar: ô povo, misericórdia, não, bora voltar, deixa o povo aí. Eu acho que eu faria isso, sabe? O que é que o servo Jesus fez? Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Isso é que o servo Jesus fez. Eu estou cansado? Estou. Eu estou exausto? Estou. Nós estamos com fome? Estamos. Mas sentem aí, eu vou comer um pouquinho e vou ensinar, porque Jesus se compadeceu deles. Então, irmãos, quem não está cansado hoje em dia, levante a mão. Acho que só o teu filho que não cansa, né? O teu. Mas todos os demais seres humanos da terra estão cansados. Irmãos, a gente já entra segunda-feira cansado. E tem horas assim que a gente não tem força, sabe? Mas o servo Jesus, a quem a gente deve imitar, ele vai além. Então, irmãos, tá todo mundo cansado. Mas se a gente for olhar para o nosso cansaço, a gente não vai fazer mais nada. Vai ficar em casa só vendo Netflix, né? Então é necessário a gente romper com o nosso cansaço e fazer como Jesus. Abençoar as pessoas, né? E romper com os nossos problemas, com o nosso cansaço. É um desafio para todos nós. Acordamos cedo, passamos o dia estressado, mas a gente precisa romper como Jesus rompeu e prosseguir no serviço. Amém? Porque Jesus foi o servo perfeito e nós estamos olhando para Ele para